Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da Central de Carreira e Departamento de Egressos do Centro Universitário Internacional Uninter. Competência e Empregabilidade é um programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 17h15, aqui pela IES TV, TV Profissão, pelo Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Competência e Empregabilidade sempre traz um tema dentro de uma área específica, dentro de um curso de formação. Mas muitas vezes nos perguntamos, o tema abordado é um tema do meu curso, é para o meu curso? Não, o tema abordado sempre é algo que venha compartilhar o seu curso com outras áreas de formação. Trabalhar temas aqui e trazer especialistas na área, de fato, tem feito com que esse programa se torne um norteador para outras áreas, porque muitas vezes nos deparamos com essa, nossa vida, mas isso era só isso ou é só sobre isso, e muitas vezes a gente tem descoberto nesses 2 anos de programa que a contribuição dos nossos especialistas nas áreas do qual a gente vem discutindo, de fato, tem uma contribuição muito grande aí para todos os cursos. Hoje a gente tem aquela ideia de que quando a gente faz uma opção dentro da área universitária, que nós vamos estar focados somente numa área específica, e muitas vezes a gente fala hoje das habilidades, das competências, e nos deparamos com a seguinte situação: que bacana que o que eu estou fazendo contribui para outra área. E hoje, um tema que está aí no dia a dia, nos meios de comunicação, nas redes sociais, porque a gente sempre se depara do que nós procuramos, do que nós planejamos para a nossa vida, mas isso tem um impacto no nosso planejamento. E planejamento requer alguns recursos que a gente sempre fala assim, para eu conseguir isso, eu preciso disso. Do que é que eu estou falando? Do seu planejamento financeiro, com o olhar do pesquisador, do matemático. Será que o que eu planejei eu tenho condições de executar? A gente pode ter base no planejamento da vida como um todo. O seu planejamento lá familiar, o seu planejamento do seu projeto de carreira, o seu planejamento de futuro, de empregabilidade. Mas para falar sobre o assunto, nós temos que trazer, como sempre, doutores no assunto. Hoje nós vamos ter aqui matemáticos, economistas, mas e olha que legal, matemático, economista, 2 áreas que sempre estão se comunicando. Mas esse comunicador, ele também é um pesquisador, porque ele trabalha tendências, ele trabalha cenário, e isso é muito bacana no dia a dia, porque o que eu me projeto daqui como futuro, eu tenho que ter a questão desse planejamento financeiro sobre o olhar do pesquisador e do matemático. E para falar sobre o assunto, eu tenho a honra de ter comigo novamente aqui um especialista na área, professor Guilherme. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Sidney. Que bom pelo convite mais uma vez. É sempre bom poder comentar desses temas que a gente gosta tanto, né? E sabe que hoje falar sobre pesquisa em educação matemática, matemática financeira, é bem relevante, porque, eu não sei se você sabe, professor Sidney, mas os 3 temas hoje mais consumidos nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, assim por diante, não necessariamente nessa ordem. Primeiro, conteúdo sobre beleza, emagrecimento, estética, arrumar cabelo, essas coisas todas. Segundo temas sobre entretenimento, especialmente coisas assim relacionadas a famosos, história de vida de famosos, assim por diante. E terceiro tema, finanças. O brasileiro hoje procura muito a temática de finanças, e a gente pode até começar a entender, se perguntar por quê. Por que a gente se preocupa tanto com finanças, com dinheiro e coisas do tipo, né? Então, hoje no programa até os convidados, né? O professor Marcos, que é doutor e coordenador do curso de economia, né? Para falar um pouco sobre essa área de matemática financeira e de finanças. E 2 egressos do curso, um de bacharelado em matemática e outro dos 2 bacharelado em matemática, para falarem um pouco, porque hoje, professor Sidney, não querendo me alongar, mas porque tem bastante gente comentando,
A educação matemática, a matemática financeira, quer dizer, há um certo tempo atrás, foi uma disciplina que falava sobre juros, calcular juros, desconto, cálculo enfim, de várias temáticas dessas, né? E recentemente na BNCC houve uma fragmentação. Então hoje existe um campo de educação matemática que explica sobre como usar seu dinheiro, como usar o cartão de crédito, e um campo já mais voltado à matemática financeira. E todos eles são relevantes para alguma coisa que o brasileiro parece estar procurando, né? Que bom. E aí quando você fala assim, nós estamos, a busca pela matemática está em terceiro, mas se eu for falar sobre beleza, eu tenho que me preparar financeiramente para eu poder consumir esses produtos. Então a matemática entra em primeiro lugar lá também. E vamos compor a nossa mesa aqui com nossos convidados na tela, por favor. Professor Marcos, bom dia, professor Marcos. Bom dia. Primeiramente aí, obrigado pelo convite, né, por fazer parte aí desse debate. E achei super legal aí que o nosso colega Guilherme acabou comentando, né, que é justamente essa necessidade de ter a linguagem matemática, né? A gente fala muito bem o português, fala muito bem aí outras línguas, mas a matemática é uma linguagem e essa linguagem também precisa ser alinhada, né, para que a gente possa ter as nossas realizações, como o professor Sidney comentou aí sobre a própria questão, né, para ter acesso aos produtos e serviços estéticos, você tem que falar bem. Bom, me apresentando aí, eu sou coordenador atualmente do curso de Ciências Econômicas no Uninter, né, estou aí fazendo um trabalho, né, o curso é novo, a gente tem desenvolvido, sou formado também, aí tenho formação na área de filosofia, tenho na área de educação e a minha última formação, doutorado em sociologia, e dentro da sociologia, minha área de estudo são os grupos de relação, né? Ou seja, como que as pessoas se relacionam dentro da sociedade para prover aí seus rendimentos, né? Como que eles formulam estratégias de inserção em mercados de trabalho, né? E permanência também, para ter uma melhor performance financeira, no sentido de integrar a sociedade plenamente, aí oferecendo produtos e serviços e também recebendo por eles. Muito bem, professor Marcos, acho que você, quando a gente fala dos grupos, dos cursos, e aí a gente já pega um cenário que você depois vai poder falar um pouquinho mais qual é essa relação e como é que essas organizações, de fato, se planejam financeiramente para o mundo do consumo. Lauro, professor Lauro, nosso egresso. O professor Lauro, ele é egresso do nosso bacharelado de matemática, mas ele já está atuando na área aí, ele vai falar um pouquinho. O professor Lauro está falando, ele já conta para a gente, está falando do estado de São Paulo. Professor Lauro, bom dia. Boa tarde, né? Perdão. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lauro, né? Sou professor no Instituto Federal de São Paulo, né? Atuando no campus de Campos do Jordão, e também sou, né, egresso no curso de bacharelado em matemática, né? E venho atuando aí nas salas de aula, e um dos assuntos que a gente tem, né, não tem como escapar, é a matemática financeira e, em consequência, a gente também, né, acaba invadindo a área de educação financeira também, né? Muito bem. E aí a gente tem um aluno egresso, mas egresso não é egresso uma vez, né, professor? É um egresso do egresso. O Carlos Eduardo é um egresso, quer dizer, ele vai contar um pouquinho, mas ele já fez 2 pós aqui na Uninter e está aí fazendo um outro curso. Carlos Eduardo, bom dia. Boa tarde, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Carlos Eduardo, eu sou formado em administração, né? E eu fiz 2 pós pela Uninter, né? Administração Pública e Gerência de Cidades e Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Atualmente eu curso licenciatura em Matemática e também o curso de bacharelado em Ciências Econômicas. São 2 áreas que se complementam, né? E tenho muito interesse nessa área da educação financeira. Eu sempre defendi que deveria ser uma disciplina, uma área, um tema para ser abordado na educação básica, né? E desde o fundamental, de repente, e recentemente, né, na nova base nacional curricular, a educação financeira entra, né?
E eu acho um tema muito importante, né? E é uma parte, é um tópico que tem muito campo para os educadores também, principalmente da parte da área de licenciatura em matemática, mas não só da matemática. E é importante para a vida profissional de muitas áreas aí, da parte das ciências econômicas, da parte dos administradores mesmo. Todo empresário precisa, né, ter um conhecimento da matemática financeira e a própria educação financeira, né? Principalmente quem é um pequeno empresário, microempresário que está começando, né? A gente diz que tem dois tipos de empresários, né, ou de empreendedores, né? Os empreendedores por oportunidade e por necessidade, né? O empreendedor por necessidade, ele pode se tornar um empreendedor por oportunidade se tiver um estudo nessa área da matemática financeira e da educação financeira. Eu gosto bastante pela colocação dos nossos convidados, do professor Guilherme, assim, então a gente tem aqui alguns cenários, né? O cenário, como é que está esse mercado com o empresariado buscando esse profissional, o professor Laula lá com a formação, tanto o professor Guilherme como o professor Marcos, trabalhando aqui a matemática e a economia. Professor Guilherme, mas eu gostaria de começar para os nossos alunos que estão fazendo, que estão hoje optando, né, os que estão chegando e os que já estão saindo dos nossos ingressos, a gente vai poder colher o depoimento deles daqui a pouco, do que de fato isso tem ou terá um impacto na vida deles para frente. Agora, eu optei por eu sou bacharel em matemática. Ok, vários campos de abrangência, mas a gente está falando desse pesquisador, deste professor de sala de aula e desse cenário da matemática financeira enquanto planejamento. Como é que nasce essa ideia dentro do curso de matemática? Porque muitas vezes a gente pensa, puxa, matemática é aquela coisa chata que eu vou fazer em sala de aula, que eu vou fazer número, mas eu estou falando número com possibilidade de planejamento de um mundo, né? É verdade. Sabe, professor Sidney, hoje esse campo de educação financeira, ele abarca não só o bacharelado, mas a licenciatura também, né? Tanto que um dos nossos estudantes é aluno da licenciatura, economia também, então isso é bem interessante. Então, hoje o currículo ele mudou, né? Desde que a BNCC entrou em voga, se entendeu que a matemática financeira era um campo muito técnico, no sentido de que existiam certos conhecimentos que não eram exclusivos do professor de matemática. Por exemplo, juros, cálculo de juros, que eu citava antes, cálculo de desconto, cálculo de financiamento de carro, aquelas tabelas lá infinitas, modelo price, saque, essas coisas são muito técnicas de matemática financeira, elas acabaram dando espaço no currículo, principalmente de ensino médio, para discussões de cidadania. Sobre, por exemplo, por que a gente precisa usar o dinheiro de forma razoável, por que a gente não pode se enforcar em juros do cartão de crédito. Afinal de contas, a gente tem percebido, do ponto de vista praticamente educacional, né, que uma má gestão financeira, todo mundo sabe disso, né? Ela causa mazelas, né? Você sofre por causa disso. Se você, por exemplo, tem que gastar todo o teu rendimento, teu salário, o jovem, seus primeiros salários, em juros, em financiamentos, em decisões econômicas que não são as melhores do mundo, isso causa mal para o indivíduo e causa mal para a sociedade de forma geral. E esse pensamento ele tem percorrido a educação já faz alguns anos. E tomou tanta força que criou-se uma disciplina, um conjunto de conhecimentos, que é a educação financeira, que agora abraça esses valores de cidadania, de como lidar com dinheiro, de como lidar com o cartão de crédito. Então, questões que são relevantes assim, para a formação do indivíduo. Então, hoje a educação financeira ela trata de temas de matemática financeira. É difícil a gente falar sobre dinheiro, sobre o problema dos juros, sem você calcular os juros, por exemplo, de um cartão de crédito, mas trabalha-se também outras práticas de administração do dinheiro, como fazer um orçamento doméstico, como organizar suas finanças, o que você pode fazer, como fazer uma compra responsável, você entender, por exemplo, que o seu consumo ele pode
influenciar outros fatores, por exemplo, questões de meio ambiente, de sustentabilidade. Então, como essa questão que envolve o dinheiro é muito ampla, envolve padrões de consumo, envolve outros campos, se fragmentou um pouco esse conhecimento dentro da BNCC, né? Dentro das áreas de estudo. E a gente tem caminhado nessa direção um pouco nos últimos anos, de fazer um trabalho mais de cidadania, também de cidadania, não excluir o trabalho técnico de matemática financeira, mas há um trabalho hoje de cidadania da gente educar, né, as pessoas para não sofrerem. Afinal, o trabalho de educação muito é isso, né? A gente ensinar as pessoas a não passar por dificuldades ou tentar encontrar um bom caminho para as coisas, né? Professor Marcos, dentro desse cenário, entrando um pouquinho na sua área, porque a gente está falando de um espaço, de um ambiente do qual a gente está criando aí esses profissionais. Mas quando o professor Guilherme traz essa questão da educação financeira, ela está muito antes da sala de aula, né, professor? Ela começa dentro de casa, é isso mesmo? Sim, professor Sidney, é exatamente isso. A educação financeira, ela começa dentro de casa, né? Embora a gente esteja falando dessa formação, né? Até como outro colega falou ali, já começa, às vezes mais cedo, deveria começar mais cedo a ensinar as pessoas. Quem está inserido num contexto familiar acaba observando como que a dinâmica do uso do dinheiro funciona. Né? E ao observar isso, ela já vai acabando percebendo ali qual é o valor do dinheiro, ou como eu gosto de dizer, qual é o preço do dinheiro, quanto que ele custa, né, para você e como que você tem que gerir ele. Então, dentro de casa, se a gente tiver, por exemplo, se a criança observar hábitos ruins de gastos, né, vamos dizer assim, sempre vê o pai preocupado com o uso do dinheiro, está faltando dinheiro, não vai dar conta, a gente imagina que essa criança já cresce num ambiente de ansiedade, né, por conta desta preocupação recorrente e constante. Então, ter uma gestão da casa, vamos colocar assim, até a origem da palavra economia é normas da casa, né? Então, o uso de dinheiro é o recurso mais escasso, não importa o quanto você ganha, mesmo que você possa ganhar um pouco mais, ele sempre tende a não ser o suficiente para as suas expectativas. Então, essa gestão do recurso financeiro, ela é fundamental, vai iniciar em casa, né, com um aprendizado familiar, e esse processo educacional, à medida que ele vai se intensificando, vai passando dessa aprendizagem intuitiva, por assimilação, e passa para uma estrutura formal, né, de orientação, ela acaba fazendo com que as próximas gerações também já estejam inseridas num ambiente um pouco mais saudável, como o próprio professor Guilherme colocou, assim, para que as pessoas não sofram, para que elas entendam qual é o papel do uso do dinheiro, né, na sua vida e como gerir melhor este recurso para trazer aí os benefícios que você espera para a tua vida, para você alcançar os seus objetivos, né? Até na própria ideia de saber diferenciar o que é uma poupança, o que é um investimento e qual é o meu limite de consumo. Muito bem. Professor Lauro, a gente está trazendo dois cenários, aí você estava dentro de um ambiente que para muitas pessoas a gente fala assim, trabalho no Instituto Federal, sou professor concursado, e aí resolvo voltar para a universidade. O que é que levou você a voltar para a universidade e qual é a contribuição do curso de matemática na sua vida? Uma boa pergunta. Muitas pessoas questionam, né? Você já é matemática e as pessoas não têm muita ideia do que é ser necessariamente um matemático, né? Eu ainda estou aprendendo o que é ser matemático. Eu sou licenciado em matemática, né? Eu sou uma pessoa que tem a licença para dar aulas de conteúdos de matemática de ensino fundamental e ensino médio, né? E também, pelo mestrado, eu posso lecionar alguma coisa no ensino superior também. E a contribuição, né, que o retorno à faculdade me dá, primeiro é a atualização, né? A gente está ali sempre vendo coisas novas e nesse aspecto a Uninter está sempre colocando você ali na frente, né? Agora há pouco a gente estava falando de vários temas no curso, né?
e são extremamente atuais. E quando a gente está no mercado de trabalho, a gente tem que buscar isso, né? O pessoal gosta hoje de usar a expressão mundo do trabalho. E no mundo do trabalho você tem que correr atrás da informação, do conhecimento. E enquanto aluno, né, eu recebi essas atualizações, né? Então, a primeira grande vantagem é essa, você fica a par do que está sendo discutido no momento. E a outra ideia foi o aprofundamento, né? Eu me coloquei diante de algumas situações de pesquisa do emprego, em que eu não sabia o que dizer para o orientando. Eu tive que correr atrás, correr atrás, correr atrás, e essa necessidade de, de adquirir novos conhecimentos me colocou na cabeça: olha, você tem que voltar para o banco, né? Tem que voltar para o outro lado da sala. E estou muito satisfeito. Inclusive, já comecei a fazer licenciatura em música também pelo Uninter. Então, é nessa pegada, né? A ideia da música é para verificar umas outras aplicações na matemática também, né? Porque a música é Você, da você parte está, você de está tudo na. isso, né, que a gente vai correndo. Aham. Não, eu pego, você tá entrando no curso de música. Aí o Carlos Eduardo, ele sai desse cenário, ele dá pós, ele volta para a graduação. É, dentro desse mesmo tema, Carlos Eduardo, você pega, agora eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história. Qual é essa opção? A gente fala aqui de múltiplas funções, qual é o ganho, falando da questão da empregabilidade, né? O cenário atual, lá das suas posses, e esse retorno para a faculdade, nesse momento, você como profissional, você está em busca do quê? E o que você está vendo assim, enquanto futuro dentro desse cenário? Eu já sou servidor público, né, municipal atualmente, e já há 12 anos, e eu, quando eu me formei em administração, né, e fiz as pós, eu já estava, né, trabalhando como servidor público, e no caso da licenciatura em matemática, eu sempre tive uma vontade de lecionar, né, eu sempre defendi muito a educação, né, e ciências econômicas, que eu comecei também, é um curso que eu sempre tive vontade de fazer, como complemento ao meu curso de administração, né? E depois que eu comecei a licenciatura em matemática, eu pensei que seria um bom momento também, nesse caso, né? Tanto para dar um apoio, né, como minha formação em licenciado em matemática futuro, né? Como também para poder entrar nessa parte aí da educação financeira também, das ciências econômicas, eu acho muito importante. Hoje em dia nós temos muitas facilidades até das pessoas mais comuns, vamos assim dizer, sem muito conhecimento, aprender a investir, a guardar dinheiro, né? Esses aplicativos de banco, hoje todos têm modalidades de aplicação, de investimento, que antes não existia. 10 anos atrás, tu tinha que procurar uma corretora obrigatoriamente, tu tinha que os aplicativos não eram tão comuns, né, como é hoje, né? Hoje em dia, qualquer aplicativo desses bancos que a maioria das pessoas tem usado, tem opções de tu investir, tem opção de tu investir em ações, fundo de renda fixa, e até mesmo alguns em criptomoedas. Então, é importante, na minha visão, hoje, né, ter essa consciência e essa educação, né, para passar para as pessoas também, né? Essas pessoas começarem a guardar uma reserva, né? Começar a sobrar um dinheirinho, investir, né? Primeiro investimentos mais seguros, mais de renda, vamos dizer assim, não variável, e depois, né? Começar a guardar para poder correr um pouco mais de risco, por assim dizer, né? E hoje em dia isso daí tá na mão da maioria das pessoas, né? Tu pega qualquer aplicativo de banco, hoje tem várias opções de investimento ali, e vindo da escola, as crianças, os adolescentes já vão ter um pouco de conhecimento sobre isso, né, para futuramente, né, poder começar a usar com responsabilidade essas funções, essas ferramentas, né, para a vida delas, né, de seus familiares futuros, né. E hoje eu
eu troquei de cargo, mas ainda não estou na escola, né? Mas eu vou ser, a partir do ano que vem, orientador educacional, né? Eu vou trabalhar direto nas escolas, né? E é algo que, para mim, eu acho que vai ser muito importante, né? Inclusive para passar esse tipo de orientação também, né? Futuramente para os jovens, para as crianças, né? E pretendo também ser professor de matemática, né? Quando concluir minha licenciatura, né? Preferência passar num concurso, né? E poder lecionar também matemática e poder usar meus conhecimentos de economia, né? Junto, né? Aplicando uma educação financeira, né? Dependendo da turma ali, adequar com a turma, né? Desde coisas mais simples, por exemplo, tarefas de casa, ou a pessoa gerenciar sua mesada, né? Ter um bom uso, guardar uma poupancinha, né? E jovens adultos e adolescentes poderem investir com responsabilidade depois, né? Quando estiver ganhando seu salário, sua renda, né? Para poder guardar uma reserva, né? Para uma emergência. Muito bem, professor Guilherme. Então a gente tem vários cenários. Depois eu vou pegar a fala do Carlos, que é algo que me preocupa dentro da questão do planejamento financeiro, onde ele traz, e eu acho que daí é algo que mais você e o Marcos pode falar melhor sobre isso, porque a gente tem ali algumas situações de, hoje está muito disponível, muito fácil, aplicativos, mas o tanto e o quanto que isto é seguro, né? Porque hoje a gente fala assim, ali a questão do planejamento financeiro, tem lá os CDI, a poupança, as criptomoedas, e muitas vezes as pessoas falam, porque banco quer vender o produto, né? Muitas vezes a gente fala assim, o gerente do banco hoje ele é mais um vendedor do que um administrador do seu negócio, ele tem que trabalhar por metas. Como é que a gente se organiza e o que isso pode, até onde que tudo que a gente tem na internet é confiável? Tudo que tem na internet é bastante coisa, né? Afinal, a gente, o professor Marcos vai poder até falar melhor sobre isso, né? Mas hoje a gente tem informação de vários tipos de investimento, né? Difícil a gente se localizar nessa bagunça toda, né? Mas o que acontece, no meu entendimento, há um fundamento, uma forma de pensar, por exemplo, de pensar os juros, de pensar como que as coisas funcionam, que nos ajuda a avaliar algumas coisas, o risco de algumas coisas. Então, por exemplo, vamos falar sobre a poupança, que é um investimento querido dos brasileiros, né? A maior parte deles não sabe o seu lastro, não sabe, por exemplo, para onde vai o dinheiro. O banco pega o dinheiro, o que acontece com aquilo? As pessoas não sabem. Mas, de forma geral, a poupança é usada para financiar outras famílias que querem comprar sua casa própria. Então você decide comprar sua casa própria, você vai até o banco, pede dinheiro, e esse dinheiro não é do banco, ele foi emprestado por alguém. Provavelmente, dependendo do modelo de financiamento habitacional, alguém deixou na poupança, a poupança devolveu. E isso rende juros. E a gente sabe que esse tipo de investimento não tem grandes riscos, porque a taxa de juros é pequena, porque dificilmente vai haver um grande calote a ponto da gente ter problemas assim por diante. Então, você avaliar o investimento é você entender o que está por trás dele. Quando você vai pensar a renda fixa, você tem que pensar, mas o que eu estou emprestando dinheiro para quem? Em terceiro lugar, quer dizer, eu estou dando para o banco, mas o banco está passando para quem? Porque é isso que vai me dar a segurança. A pessoa decide comprar ações aleatórias, porque um corretor passou uma dica, né? Compre ações tais. Mas essa ação é de que tipo de atividade econômica? Essa atividade vai melhorar nos próximos anos? Vai piorar? É alguma coisa de risco? As pessoas não conseguem avaliar isso. Porque esses conhecimentos, eles são fundamentos das coisas. Mas há um grande marketing que dá uma atrapalhada na análise, né? Há uma propaganda toda que fala assim, compre isso, compre aquilo, porque já é um outro campo, já não é mais o campo de fato entender o que está sendo feito, né? E eu pensava um pouco, também juntando a fala de todos, né? Nessa questão, de novo, da educação, né? Financeira, de como que funciona essa organização. Você sabe que a gente tem uma certa dificuldade de falar de dinheiro, né? Por exemplo, duvido que a maior parte das pessoas sabe quanto seus colegas ganham, por exemplo, quanto que custa para comprar uma casa, um carro, assim por diante. Além de não falar de dinheiro, quando fala, o brasileiro é um pouco mentiroso, né? E esconde os valores verdadeiros, né? Então não tem prática de falar de dinheiro. Nas mesas de jantar, de almoço de família, não é prática na maior parte das casas. Mas algumas são. Eu me lembro que na minha, por exemplo,
Não chegava a ser tenso, como o professor Marcos comentou, eventualmente sim, talvez tenha me trazido um pouco de ansiedade, mas a gente falava muito sobre dinheiro. Meu pai e minha mãe discutiam sobre dinheiro, falavam o que usava, não sei o que, como usava, como não usava. Então o dinheiro foi algo presente na nossa vida, um tema que podia ser falado. Então isso nos ajuda já na educação. Só que uma boa parte das famílias não tem esse contato. E a escola é um espaço para trazer essa discussão. Então isso é relevante nesse sentido. Você tem um espaço para você conversar, mas não só o espaço formal da escola, mas outros, né? Que talvez não vire discussão, mas que seja relevante nesse sentido. Então a gente aprende indo atrás, mas não só do conhecimento formal, mas também de discussão com outras pessoas. Quando você aprende sobre, nossa, isso custa tanto, aquilo custa aquele outro, você aprende, por exemplo, a não ser, entre aspas, roubado numa negociação. Você aprende, por exemplo, tá pagando caro ou tá pagando barato, mas para isso é preciso ter referência, saber quanto que custa as coisas, ter noção não dos processos, como que os produtos são feitos, quanto que custa, o que você tá pagando, assim por diante. E aí você vai aprendendo coisas que é pra vida toda e leva a vida toda para aprender, né? Mas aí, Marcos, a gente ainda dentro desse cenário, então a gente faz esse planejamento, só que do lado da economia, né? Porque a gente tem hoje, a gente fala de que o planejamento, a gente tenta se organizar como dentro do nosso planejamento, mas olhando um cenário econômico, né? Porque muitas vezes a gente tem um impacto que muitas vezes não é do planejamento, do meu planejamento, mas é do cenário, um cenário de guerra, um cenário de câmbio, um cenário... Porque esse planejamento, essa economia, ela é de uma forma globalizada, né? E muitas vezes Professor, existe algum método de prevenção que não possa ter tanto impacto dentro desse planejamento que a gente, dentro do mundo da matemática, indo para a área econômica? Perfeito, professor Sidney. Eu acho que é uma boa reflexão sobre a ideia, né, de você ter uma boa educação financeira e também ter uma perspectiva de mundo, né? Eu vou amarrar um pouco com a sua primeira pergunta, professor Guilherme, que ela é muito pertinente e entra também um pouco nessa perspectiva do que eu vou falar agora sobre os cenários, né? Então, hoje, até mesmo por conta dos avanços, né, da tecnologia, da facilidade do acesso a uma série de aplicativos e como o professor Guilherme colocou lá no começo, né? Hoje as pessoas veem muito aí, muito material de influência, né? Sobre notícias, matérias, pessoas, e isso dificulta muito a percepção de como que o mundo realmente funciona. A gente tem uma interface digital que pincela muitas vezes um mundo muito maravilhoso e de possibilidades infinitas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você não tem noção dos conceitos básicos, né? Que é investimento, poupança e consumo, você acaba confundindo eles. Então, muitas vezes quando a gente fala a própria ideia de investimento, a gente sempre, hoje, por conta da influência digital e dos aplicativos, a gente pensa que investimento ele se restringe à própria ideia de você comprar um produto, um serviço de alguém que está usando um aplicativo para passar isso para você com uma promessa maravilhosa. E uma das coisas cruéis que a gente aprende na economia é que toda boa oferta que chega para você sem você ter procurado significa que não é tão boa assim, né? Se ela tem ampla oferta ou uma dica, às vezes, de um influencer, não, compra essa ação que está maravilhoso, você tem que entrar nesse produto. Ele está dando aquela dica para milhões de pessoas. E aí a gente tem uma influência na oferta e demanda, né? Se todo mundo está recebendo essa dica, então essa dica já se tornou comum e muito provavelmente não vai ter o efeito esperado, né? Não é alguma coisa em termos de uma oportunidade exclusiva e um ganho. Dito isso aí, dentro desse cenário, e para trazer uma noção melhor de investimento, que às vezes as pessoas não têm, principalmente quem está no início da carreira, para quem é jovem, para quem aí está saindo do ensino médio, é você fazer investimento em você. O que significa fazer um investimento em você? Fazer um investimento em que você se torne, vamos colocar aí, um profissional que seja interessante no mercado e que as pessoas estejam dispostas a pagar pelo conhecimento que você está colocando em troca, né?
Então, veja o profissional de matemática, ele tem uma perspectiva dentro da sua formação, dentro do que as DCNs dizem para ele atuar no mercado, mas agora surge também a oportunidade, para além da sala de aula, dele ser um consultor aí de finanças pessoais. Então, ele entender mais disso transforma ele num profissional mais desejado, mais demandado e que vai aumentar a receita dele. E aí é que eu quero falar que a ideia de investimento é sempre olhar assim, qual vai ser a minha receita? Se eu invisto na minha própria carreira, né, significa que eu estou aumentando o valor da minha hora. E quanto melhor for o meu resultado em termos de entregar para os meus consumidores, para os meus clientes, isso vai aumentar a minha renda. Dito isso, a gente vai justamente para esse cenário internacional. Muitas vezes a gente pensa de forma individual, e essa é uma falha também, às vezes, da educação financeira, olhar somente para a imediaticidade ou para a questão do momento em que eu estou vivendo, sem perceber que certas ações globais, porque o mundo está integrado, né, vão impactar diretamente o meu futuro, né, seja ele ali no curto, no médio ou no longo prazo. Então, esse cenário internacional, ele vai impactar, por exemplo, decisão de investimentos, seja no agronegócio, na indústria, nas transformações recentes que a gente percebe. Eu não vou dar um exemplo de guerra, mas eu vou dar um exemplo que está muito presente no dia a dia, dado aí a ênfase e a empolgação, né? A gente viu aí o entusiasmo que muitas empresas têm em termos de redução de custos a partir do uso de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vem para substituir, né, principalmente as pessoas no processo, né? Mas dentro da economia são as pessoas que consomem. A IA propriamente não consome nada, né? Ela recebe um investimento para ser mais produtiva, reduz o custo aí para as empresas, mas ela não é uma consumidora. Na economia a gente se preocupa muito com a distribuição de renda, né? Então, essas pessoas que eventualmente vão ser ameaçadas por uma inteligência artificial, de que forma elas investem nela para que elas continuem sendo membros produtivos na economia e continuar tendo uma receita, né? Porque essa receita é principalmente essa entrada de dinheiro que pode ser convertida depois em outros investimentos. Então, as noções básicas de você saber lidar com o dinheiro dizem respeito a isso. Como que eu estou me tornando alguém que capta melhor recursos, né? E não só naquela possibilidade que às vezes eu acho muito hipotética, vende-se muito essa imagem e as pessoas acreditam desde muito cedo agora nisso, de que eu posso ser um investidor que não vai precisar trabalhar, que eu sempre vou ficar com as mãos para o alto, né, só olhando ali o meu home broker, a minha telinha, né, de entrada de investimentos e tal, e aí eu vou ficar milionário, vou ficar rico, vou comprar um iate, né, vende-se muito essa possibilidade, mas se a gente analisa números, não é todo mundo que fica rico da noite para o dia, e muitos dos grandes milionários não começam tão do zero assim, como é a realidade da maior parte das pessoas. Então, esse investimento na sua capacidade de absorver e ter uma melhor receita, ele é fundamental, e olhar o mundo a partir das suas transformações para sempre se reenquadrar e ver de que forma que isso vai afetar. O professor Guilherme colocou muito bem. Não adianta você investir em ações porque ela tem uma promessa de pagamento alto. Pode ser que esse pagamento alto seja só no próximo mês, nos próximos 6 meses ou no próximo ano, mas e daqui 10, 15, 20 anos? A gente tem que ver que a nossa perspectiva de longevidade aumentou, a gente cada vez está vivendo mais tempo, então eu vou ter que ser um membro produtivo para captar recursos da sociedade e também olhar quais negócios vão estar permanentes. E respondendo diretamente a sua pergunta, professor, sempre, qualquer momento de crise, qualquer situação, as pessoas nunca deixam de comer, nunca deixam de se vestir. Veja que a gente viu os influencers falando sobre moda, dicas de estética e tal, vão estar preocupados sim com a sua aparência. Alguns setores meio que são permanentes na sociedade, outros já são impactados em função de novas tecnologias e mudanças de cenário. Muito bem, né, professor Guilherme? Eu acho que é exatamente, e eu tenho visto, acompanho a movimentação e vejo muitos cenários, né, do mundo virtual e a mágica que se faz, né? Porque se faz uma mágica muito fácil, né? Ganha-se milhões. Esses jogos, então, assim, o cara fica rico da noite pro dia, né? Aposta-se tanto, mas a realidade é exatamente dentro do tema que a gente está trabalhando, né? Da pesquisa, você tem que ter a responsabilidade em pesquisar, conhecer os métodos, as ferramentas que de fato trazem resultado. Aí, Carlos, você trouxe um cenário que você hoje pensa em ser um professor
de matemática. Essa contribuição que você pretende dar para a área do qual você está se planejando é de fato pensando nas gerações futuras? Não só as gerações futuras, mas também o dia a dia, né, das pessoas, né? Dependendo da escolaridade, da faixa etária que eu vou lecionar, né? Pode ser para gerações futuras, mas geralmente eu acho que toda sementinha que a gente planta para o futuro, né, sempre dá frutos, né? Tanto para a própria pessoas ali, para o indivíduo, quanto para a sociedade, né? As pessoas tendo uma melhor educação, um melhor conhecimento sobre preservar, né, sua renda, né, e investir com responsabilidade também, né, quando for investir, né, eu acho que contribui para o mercado de maneira geral, né, e para a própria economia, né. Apesar de pessoas endividadas serem mercado para para alguns, né, eu acredito que uma sociedade com uma saúde econômica melhor, acho que contribui muito para a própria economia local, regional, né, e global, por assim dizer, né. E eu pretendo, sim, entrar nessa área, assim, e conseguir, de repente, fazer oficinas com os alunos também, em atividades extraclasses, assim, apresentar esses tópicos, né, mais ligados a essa parte de matemática financeira e educação financeira. Legal, Carlos, muito bem. É interessante, né, Sidney, que o Carlos tendo essa formação múltipla, né, de economia com matemática, até a gente tá junto aqui hoje, né, o professor Marcos na economia, a gente na matemática. É muito rico, né, essa formação que a gente tem, né? E eu queria perguntar até pro Lauro, já aproveitar também, que também faz matemática e já é formado, né? Como tem sido a sua percepção de matemática financeira? Se você já ensinou matemática financeira, já que você já é professor aí no Instituto, né? E outros contatos que você teve com esse tema também? Bom, uma coisa interessante, né, sobre os contatos que já tive é a ideia de orientar aluno, né? Eu também trabalho no superior, né? E um dos meus alunos se preocupou muito com a economia local. E ele fez um levantamento, foi para CAPES e outras fontes de pesquisa, né? E chegou a uns valores interessantes a respeito da nossa população, né? Sobre o endividamento, sobre a preocupação com a aplicação, com o investimento, né? E ao longo disso tudo, né? Vendo todo esse panorama que foi colocado por todos aí hoje, eu fiquei pensando, né, em como é longo esse caminho, né? A gente inicia o ensino da educação financeira com conjuntos, né? Ali de conjuntos a gente passa para as operações matemáticas. Pô, não tem nada a ver isso, não. Tem a ver. Das operações matemáticas, uma das coisas que a gente mais, pelo menos a minha geração, sofreu um pouquinho, porque tinha que saber de cor salteada, era a tabuada, né? E a tabuada, ela é uma progressão, né? A progressão aritmética. E aí você começa a estudar a fração, da fração vem porcentagem, e começa a lidar com números decimais, dinheiro, centavos, né? Chega no ensino médio ver função, a relação entre conjuntos, né? A relação entre conjuntos ela está ligada a vários fenômenos, inclusive comerciais. A gente começa com a matemática do comércio, né? Lucro igual a faturamento menos o custo, né? E você vai vendo isso, problemas de primeiro grau, de segundo grau, entra nas potenciações, nas exponenciais, e aí cai, né, na progressão aritmética, na progressão geométrica, matemática financeira. E o pessoal pensa, né, para que vai aprender matemática? Eu acho que a gente não tem nenhuma necessidade de aprender matemática diante do que eu coloquei aqui, né? E diante de tudo que vocês colocaram também. E a gente passa por tudo isso aí, né? A gente permeia tudo isso aí.
Eu, atualmente, né, eu estou trabalhando também com cálculo numérico, e no cálculo numérico eu já de propósito coloco as famosas planilhas, né? Uma coisa que a gente deveria fazer e ensinar sempre, acho que independente do grau, seria ensinar a criançada já nos seus anos iniciais a mexer com planilha, para já montar alguma coisa, lidando com a ideia de custo, né, de ganho, a ideia de você investir em você, como falou o professor Marcos, né, toda essa preocupação do sofrimento que o professor Guilherme colocou, né, para a gente saber ponderar o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro, né? E a gente tem mais a parte matemática da coisa, né? Não a parte das ações, né, da educação financeira. E esse meu aluno, esse meu orientando, ele ficou muito preocupado, ele colocou várias coisas, entre elas a famosa, né, gaste não mais do que você ganha, né? Essa aí é fundamental. E é uma outra que eu aprendi, e acho que muitas pessoas têm já há muito tempo, porque eu sou um pouco mais devagar para aprender, né? Você zerar cartão de crédito, porque cartão de crédito ele come, viu? Juros sobre juros é impressionante, professor. Ô, professor Marcos, agora eu estava aqui pensando, falei assim, deixa eu tentar entender um pouquinho, estava falando nos bastidores aqui para o Guilherme, porque a gente está falando nesse momento desse matemático, desse economista. Mas nós temos aqui, inclusive aqui no chat, várias perguntas que não dá tempo da gente responder, que é a questão de uma forma geral. Você, no começo da sua fala, você disse que você trabalha com um grupo de pessoas voltado dentro do planejamento. E para o leigo, eu não sou matemático, mas eu sou lá do curso de pedagogia, eu sou do curso de educação física, estou aqui, eu preciso... Quais os cenários e o básico que a gente tem que ter, não sendo nem economista, nem sendo matemático? Olha, professor, esse é realmente às vezes um desafio, né? Porque a gente está falando, acho que a gente colocou até um princípio, né, dessa educação financeira. Eu acho da mesma forma que a educação às vezes chega para algumas pessoas um pouco mais tarde, né? Quem não teve a oportunidade de estudar cedo precisa frequentar algum curso de atualização, né? Vamos colocar o exemplo do EJA, né? Ensino para jovens e adultos. Então, o básico, assim, o mínimo necessário, né? Eu acho que o primeiro passo é se conscientizar, né, de superar alguns estigmas da própria sociedade. A gente vê assim as pessoas relatarem muito dificuldade com a matemática, falar assim, não, eu nunca me dei bem com a matemática, eu não sou bom em matemática. Eu acho que tem que fazer um exercício aí de autoestima e simplesmente encarar isso como algo a ser superado, né? Todo mundo aí é capaz de aprender, seja de uma forma um pouco mais lenta, um pouco mais demorada, mas ter consciência de que isso é necessário, né, e dar esse primeiro passo para se atualizar é importante. Precisa fazer um curso de formação? Não necessariamente, mas precisa estar atento. Sempre que se deparar com uma situação em que vai envolver juros, em que vai envolver algum tipo de conta, né, algum tipo de planejamento, né, então e faz com calma, não cai aí nas armadilhas, né, dos vendedores. Até o professor Sidney colocou bastante bem isso, né, a maior parte das pessoas que nos estão passando esses produtos são vendedores, e o objetivo deles é conseguir fazer uma venda, né, e claro que ele vai pintar o melhor cenário para você, mas você tem que colocar esse pé atrás, né, e falar assim, não, calma lá, como disse o colega ali, a gente tem que acabar meio que com o cartão de crédito, não correr o risco de entrar num juro composto, né, que pode elevar significativamente. Quando você vê, a tua renda se transformou em juros. Então, uma dica, assim, mesmo que para quem seja de pedagogia, para quem seja que eventualmente, pedagogia ainda, eles têm uma parte de estudo da matemática, outros cursos às vezes são muito mais pragmáticos, eles veem a matemática de uma forma meio que intuitiva ou superficial, transferindo ou terceirizando para outras pessoas fazerem o cálculo mais aprofundado. Mas o importante é assim, você realmente vai ter que dar uma atenção e eu acho que tem muitos facilitadores, até você pode entrar no YouTube, às vezes ver algum professor de matemática, ou o próprio professor Guilherme, os vídeos dele aí são extremamente, digamos assim, instrutivos, né, pontuais, objetivos, diretos. Ele não é aquele youtuber que acaba consumindo muito do teu tempo, mas aqui fica só uma dica aí, porque eu já vi os vídeos dele e gosto bastante. Então,
se inteirar desse material, tipo, vou ter que fazer uma conta, o juro é zero, sempre desconfiar, né? No mínimo, se você não está tão atento assim, desconfie, né? Porque às vezes eles falam, não, juro zero, não se preocupe, 12 parcelas sem custo. Essas coisas, na verdade, já tem o juro embutido, né? Já tem aí um adicional colocado. Então, todo profissional, como eu falei no começo ali, matemática é uma linguagem. E se você não sabe falar nessa língua, você pode ser muito facilmente enganado. É como no nosso vocabulário, né? Quanto menos extenso o teu vocabulário, mais difícil de você entender, às vezes, algumas proposições. E essa questão da educação financeira que a gente avisa para as novas gerações e no futuro, ela é aplicável para todo mundo nesse momento. Mas a minha dica seria muito mais assim, esteja consciente de que qualquer proposta que envolva números vai exigir de você uma autonomia. Se você não está preparado, sempre pede um tempinho. Não cai naquela conversa de, não, mas essa oferta é só agora. Assim, se você for embora da loja, não posso garantir depois. Tenho quase certeza que você vai conseguir o mesmo desconto voltando na segunda, na terceira vez, porque o pessoal apela justamente por você não ter o tempo necessário, que é o seu tempo para refletir sobre esses números. Então, tem esse viés. É uma dica muito mais de esteja tranquilo. Ô, professor Guilherme, então tem aquela situação assim, compre você, não pode perder, você é dos 10 primeiros. O professor diz na internet, não existe milagre. E o professor, então, dá dicas na internet, professor é youtuber. Fale então, um pouquinho, professor. Tem um vídeo ou outro, o professor Marcos assistiu, que bom, e algumas aulas gravadas, e eu estava pensando na dica ainda para o pessoal que é leigo, né, nas áreas. Hoje o desafio de encontrar material de qualidade, assim, que não seja algo de venda, é gigantesco, né? E eu vou dar uns exemplos meus, porque eu não sou médico, por exemplo, e nem terapeuta, mas são temas que às vezes eu me interesso, assim, quero descobrir alguma coisa sobre medicina, ou alguma coisa sobre emoções, então eu vou lá e procuro material, né? E quem não é de uma área, como eu não sou dessa área de medicina, nem de terapia, ou de outros assuntos qualquer, gastronomia, por exemplo, procurar material de qualidade é um desafio gigante. Você começa procurando, você sabe que a pessoa está te enrolando, assim. A conversa é prolixa, não fala nada com nada, enrola. E embora você não seja da área, você aos poucos vai desenvolvendo um senso crítico de materiais que são ruins. E selecionar isso é difícil. Você precisa ir atrás, saber tentar encontrar elementos que aquele conteúdo não é bom para você e selecionar algo que seja razoável. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu sigo um médico, Samuel Dalalache, o nome dele. Muito bom, tem milhões de seguidores no YouTube. Ele é excepcional. E ele explica de forma técnica questões da medicina. Bioquímica, por exemplo, coisas sobre saúde. A propaganda dele, ele fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, basicamente. E ele é um médico integralista, então ele está preocupado com a saúde de forma geral, como que a pessoa vai melhorar e tudo, né? Quando você escuta ele falando, você sabe que ele não está vendendo um produto. Você sabe que ele está trabalhando com conhecimentos de medicina e ele está te entregando isso. Então você percebe que é algo que te agrega muito. Eu sigo um outro canal de terapia, por exemplo, que chama-se Minutos de Sanidade. Um psicólogo chamado Ricardo Chagas. Profissionalíssimo, que as análises dele são muito técnicas, é até difícil de entender. Eu não sou da área, eu falo, nossa, meu Deus. Mas você percebe que ele está vendendo algo que não é enrolação, não é enganação. Ele vende a base. Então, ele oferta a base, ele te proporciona a base, né? E a base são esses conhecimentos que fundamenta aquilo que a gente sabe. Então, existe uma base na matemática financeira, que é a constituição que o professor Marcos bem apontou, investimento, poupança, e essa base é o que passa em todos os locais. Então, se você vai entendendo que aquela pessoa está te vendendo o que é base daquilo que você precisa, provavelmente esse conteúdo é rico e vai te ajudar a melhorar, né? Então, eu faço muito esse filtro quando eu procuro os conteúdos, porque os outros, pra você ter noção, eu acompanhei essa semana, curiosidade, mas acho que elucida. Essa semana mesmo, quando eu procurava assunto de psicologia, encontrei um menino que dava uma aula, entre aspas, uma live de 1h30 falando sobre ansiedade. E ele trazia no assunto
a fala dele era muito prolixa. O que ele fazia? Ah, venham aqui, pessoal, hoje eu vou fazer a propaganda do que ele ia falar, mas não falava absolutamente nada. E era 1 hora enrolando e não falava, não falava. Mas eu assisti algumas partes, porque o cenário era bonito, a voz dele era boa, não sei o quê. Nossa, 1 hora ele vai falar, 1 hora ele vai falar. Mas enrolava, enrolava, enrolava. Questão, não tinha nada para ensinar. E aí o negócio todo desenrola, fica enrolado, né? Você sabe que você está sendo ludibriado. Se ele começasse a falar e vender algum produto, eu saberia que era enganação. Tem? Então há elementos, e eu acho que fazer esse filtro ajuda. E esse filtro já é um pouco o trabalho da educação, né? Hoje, por exemplo, uma das grandes dificuldades é a gente lidar com fake news, por exemplo. As pessoas não sabem diferenciar o que é verdade e o que é falso. Então é um grande desafio que a gente tem pela frente aí para lidar, né? O desafio é enorme. E aí, da sua fala dos nossos convidados, de fato, eu acho que eu posso concluir dizendo que o especialista tem que falar com o especialista, né? A fala do professor Marcos, do professor Guilherme e do Carlos, a gente traz muito, de fato, um cenário que a gente tem que se aprofundar, né? A pesquisa ela tem que ser mais profunda, você tem que estar ou procurar cenários, de fato, de gente que seja da área. O que eu quero dizer com isso? Semana passada a gente estava também trabalhando a questão do educador, do profissional de educação física. E a gente vê hoje cenários que pessoas que não entendem o mundo do esporte vão falar do esporte. E hoje o que a gente pode perceber diante desse cenário, que quando a gente vem para um programa como a Competência e Empregabilidade, você que está aí, nosso aluno, nosso polo de apoio presencial, de fato, na hora de você fazer a sua busca, procure um profissional da área. Tenta entender um pouquinho do currículo. A fala do professor Guilherme aqui, médico falando de medicina. Finanças é economista e matemático que conversa. O que vem tenta agregar. Muito bom falar sobre todos os temas, mas nosso programa está chegando ao final. E fica aqui a minha dica para vocês que, de fato, isso é um programa de aprendizado, é um programa de fazer planejamento. Volto lá para o professor Marcos para fazer suas considerações finais. Infelizmente, tenho que dar um minutinho para vocês aí, porque passou muito rápido, professor. Temos muita coisa para falar, mas vamos voltar no próximo programa. Não, claro, fico à disposição aí, mas a dica é essa, pessoal, de forma bem breve, assim, né, esses conhecimentos, eles parecem muito complexos num primeiro contato, como todo conhecimento, e como o professor falou, o professor Sidney enfatizou, é sempre bom consultar um especialista, seguindo as dicas que o professor Guilherme deu, para verificar se essa pessoa realmente está te ajudando, está te dando uma base, né, ou se está querendo vender um produto. Então, sempre tente identificar se você está vendo o material de um vendedor, ou de alguém que é um especialista na área, que tem às vezes muito um caráter de professor, alguém que quer te ajudar. Muito bem. Professor Lauro. Bom, muito obrigado pelo convite para participar dessa adorável reunião, né? E o que eu deixo para os ouvintes, né, seria o seguinte: primeiro, não pare de estudar, estudar sempre, tá bom? Né? Procurar especialistas, como disse o professor Sidney, é sempre bom ter a noção mais correta, mais direta, mais, né, direcionada a respeito de algum assunto. Não gaste mais do que você recebe. Zera cartão de crédito, deixa para emergência. E aquilo que você conseguir economizar, guarda. Tá? Eu acredito que esses seriam os princípios da microeconomia, né, do pequeno, porque o pequeno vai afetar o grande e depois o grande devolve para o pequeno. Né? Muito obrigado pelo convite. Imagina. Carlos? Quero primeiro agradecer o convite do professor Guilherme, né, por ter feito esse convite, essa participação com essa mesa fantástica. E reforçar as palavras aí dos colegas aí, dos professores, procurar sempre um consultor, né, um advisor, tem hoje essa questão do advisor, né, mas se informar antes, né, conhecer bem a pessoa antes, né, de procurar, se for investir, né, não cair em golpes ou em situações de promessas de riqueza fácil, que nem esses joguinhos hoje que já foi citado, né, que tem muito, né, a pessoa acha que vai ficar milionária da noite pro dia jogando um joguinho ali,
colocando dinheiro, às vezes pode ganhar um pouquinho no dia, no outro dia perde o dobro, né? E ter essa responsabilidade, né? Usar o cartão de crédito só quando necessário, né? Deixar para uma emergência, né? Se for usar, não parcelar, não ficar pagando crédito rotativo, aquelas situações complicadas que a gente sabe que só aumenta a nossa dívida cada vez mais. Procurar, na medida do possível, ter uma reserva sempre, se informar, e era isso aí, né? Agradeço aí, passou muito rápido mesmo. Espero que tenha outros programas com uma temática similar, né? E é isso aí, muito obrigado. De fato, faremos sim, professor Guilherme, sim, muito prestativo para essa comunidade de alunos, prestativo para essa comunidade de egresso. E eu disse para vocês que o programa de hoje não era um programa voltado ao curso de bacharel em matemática, mas a um projeto e planejamento da sua vida enquanto gestor, enquanto aluno, enquanto, enfim, egresso. Professor Guilherme, mais uma vez, querido, muito bom. Suas palavras, sempre os estúdios vão estar abertos, competência e empregabilidade para o professor, para fazer esse trabalho, a explanação aí para os nossos alunos. Obrigado, professor Sidney, obrigado por todos terem aceitado o convite. Eu sempre fico muito contente de poder participar, de falar de educação, de matemática, então eu acho que foi bom, a gente passou uma boa mensagem. Espero que vocês continuem críticos assim na hora de selecionar seus conteúdos, e porque tudo muda constantemente, né? Novos golpes aparecem, por exemplo, para você saber, você precisa se informar, tudo, né? Então, muito obrigado, professor. Bacana. Competência e empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras, 17h15, aqui pela ISTV TV Profissão. Te vejo na próxima segunda. Boa semana a todos. Um grande abraço.